Graça e paz. Sou Henrique Oliveira, estou aqui com a pastora Chá, pastor Beto, a Morgana, e nós vamos falar um pouco agora sobre o clamor do perdido. E você que está em casa aí já recebendo dessa conferência que está bênção, e nós vamos dar continuidade sobre esse tema tão poderoso, né? Morgana, pastor Beto, pastora Chá, eu, somos todos missionários, assim como você que está em casa. A diferença talvez seja que nós já lemos a ordem de Cristo Jesus e já obedecemos, amém? E uma das primeiras perguntas que eu acho importante a gente tratar é entender a partir do tema que a conferência se propôs a estudar nessa tarde, que é ouvir o grito de um homem macedônio, como o apóstolo Paulo ouviu, e entender quem seria então em nossa geração o macedônio, quem seriam os macedônios da nossa geração. E a resposta para essa pergunta, ao mesmo tempo que ela pode ser prática, e eu quero ser rápido nisso, ela também é uma pergunta que entristece o nosso coração enquanto igreja, porque hoje os macedônios da nossa geração seria o que nós chamamos de cinturão da resistência dentro da missiologia, ou a janela 1040, que é a janela que compreende ali o oeste da África e o leste da Ásia, que fica a 10 graus e 40 graus do norte da linha do Equador. Então, se você olhar no mapa agora, você vai ver lá que são os povos, os muçulmanos, os hindus e os budistas. E eles são justamente para onde o Espírito tem clamado: venha, passe a Macedônia. E a Macedônia hoje para a igreja é justamente a evangelização dos povos menos alcançados no mundo, que está ali dentro da janela 1040, que são os muçulmanos, os budistas e os hindus. Então hoje o Senhor tem gritado não apenas para nós quatro, mas tem gritado, o clamor do Espírito é: ouça o clamor dos muçulmanos, dos budistas e dos hindus. Então eu quero falar para você que está nos ouvindo agora, o Senhor conta com a sua participação para que esse povo que não tem acesso à Bíblia, não é que esse povo eles conheçam Jesus e decidiram não segui-lo, é que na verdade eles nunca ouviram falar sobre Jesus. Eles nunca tiveram uma Bíblia na sua língua, eles não têm ninguém para falar de Jesus para eles, então eles não tiveram ainda a possibilidade de dizer sim ou não para Jesus. E isso, como eu disse no início, é muito triste para nós, enquanto cristãos, porque nós temos aqui no Brasil uma liberdade tão grande, nós temos a pregação todos os dias, inclusive agora você tem o privilégio de ter uma conferência para falar sobre Jesus, sobre evangelização, sobre a verdade, mas nesse mesmo momento nós temos agora muçulmanos, budistas, hindus que estão servindo a um Deus que não é o verdadeiro Deus, e que se você não tomar uma atitude de obediência ao mandamento de Cristo da grande comissão, de pregar o evangelho, eles nunca vão saber a verdade. Então isso realmente entristece nosso coração, e nessa tarde o Espírito está clamando com gemidos inexprimíveis: passe a Macedônia, passe a Macedônia, evangelize os muçulmanos, os hindus e o budista. Então, hoje os macedônios seriam esses povos que são os menos alcançados pelo evangelho. É com grande alegria que eu estou aqui com meus amigos, né, da minha igreja querida, e eu estou com a responsabilidade de falar dos povos não alcançados no Brasil. Eu, Beto, pastor Beto, nós temos viajado pelo sertão nordestino, mas também agora nós também temos viajado aos ribeirinhos, tendo mais entendimento e conhecimento também. Bom, nós vamos começar falando sobre os indígenas, né? Ainda nós possuímos ainda 117 etnias, que não existe nenhuma presença missionária nessas etnias. E é extremamente importante a igreja brasileira investir nessas etnias, né? Tudo que a gente entende sobre o Brasil, o que é o Brasil, a nossa linhagem vem de descendência indígena, né? Então, nós temos essa responsabilidade que esse povo não é alcançado. Nós precisamos ir falar do amor de Jesus, precisamos atravessar com barcos e falar que existe um Jesus maravilhoso. Claro que nós não podemos invadir a cultura das tribos indígenas, mas podemos falar deste amor maravilhoso que é o de Jesus. E eu tenho o privilégio, nós estávamos esses dias lá em Maués, no Amazonas, e a gente conheceu a tribo indígena dos
Satarés Maués, que foram que descobriram o Guaraná, minha gente. O Guaraná, né, que todo mundo toma, o pozinho de Guaraná, foi lá nessa tribo, a gente viu todos os instrumentos que são utilizados para fazer o Guaraná. Se vocês procurarem na internet, é um lugar onde existe mais pessoas idosas no Brasil. Eu entendi. O povo é tudo saudável, minha gente. Também só toma açaí, toma pozinho de Guaraná. Eu estou querendo levar o Henrique comigo, a Morgana comigo, todo o povo da igreja comigo lá, para a gente evangelizar as comunidades ribeirinhas também. E juntamente as comunidades ribeirinhas, e também atuar também com os povos indígenas, que eles são um povo muito simpático, um povo muito amado. E também, povos não alcançados também são os ciganos. Eu tive a oportunidade aqui na Bahia, em São Gonçalo, conhecer os ciganos. Pensa num povo bem pertinho, gente, aqui de nós, de Feira de Santana, São Gonçalo. Pensa num povo simpático, um povo alegre, a gente aprende muito com eles. É um povo não alcançado do Brasil. Eles vieram para cá, né? Sabe quantos ciganos que estão no nosso país? 700 mil ciganos. 700 mil ciganos e muita gente. E pouquíssimos ouviram falar de Jesus. Então, um povo não alcançado. Nós precisamos aprender mais sobre este povo, um povo alegre, um povo que invadiu o Brasil, um povo que é nômade, mas perecem do amor extravagante do nosso Jesus e das igrejas também. E também os povos não alcançados, que eu, Beto, nós atuamos muito, que é o sertão nordestino, onde Morgana, Henrique também já atuaram também, com vários projetos aqui na igreja. Graças a Deus, de 10 anos para cá, o avanço da evangelização do sertão nordestino tem sido palpável. Nós temos visto aberturas de igrejas, as pessoas têm investido na obra missionária no sertão nordestino, mas as pessoas implantam as igrejas no sertão nordestino, mas abandonam os pastores, os missionários no campo. A igreja brasileira precisa, sim, colocar igrejas lá, mas também precisam continuar o investimento financeiro também. Existem obreiros no sertão nordestino clamando por socorro. Você que está em casa, você é o socorro dos missionários e pastores. Quiser falar comigo e com o Beto, nós temos vários pastores pedindo por socorro, e você pode ser este clamor deste pastor. E também temos, de povos não alcançados no Brasil, os quilombolas. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com os quilombolas. Quando você trabalha com os quilombolas, são comunidades afrodescendentes aqui no Brasil. E, né, Beto? Nós tivemos várias experiências. Na Bahia tem muito, no Piauí tem muito, no Ceará tem muito. Você conhece quem nós somos quando nós trabalhamos com os quilombolas. Você aprende muito sobre a sua história de vida, sobre a história dos seus tataravôs, mas muitas pessoas ainda não conhecem o seu povo. O povo brasileiro tem um déficit que não conhece a sua própria nação e os povos inseridos na sua nação. É um clamor aos perdidos, que você sinta impulsionado para orar pelos povos não alcançados no Brasil. Que você sinta a chama do Senhor acender no seu coração nesta tarde. É incrivelmente atuar. Eu quero levar vocês também de novo comigo, com os quilombolas juntos, que é impressionante. E também que é muito pouco falado, Henrique, sabia, Morgana, sobre os imigrantes que vieram para o Brasil. É um povo não alcançado. Na região que eu nasci, no norte do Paraná, tem muitos japoneses. E é interessante que aqui na Bahia quase eu não vejo, né? Mas lá no interior de São Paulo, interior do Paraná, tem muitos japoneses, muito italianos, inclusive o Beto é descendente de italiano. Então, tem várias coisas. Então, você sabia que no país existem mais de 100 países de imigrantes aqui no Brasil e que só 27 países nós podemos falar de Jesus? Então, se você for para Foz do Iguaçu, no Paraná, você acha que você está em outro país. Aqui em Foz do Iguaçu, existem muitas pessoas muçulmanas. Lá em Foz do Iguaçu, a gente pensa até que a gente está nesses países. É incrivelmente como o avanço dos muçulmanos no Paraná. Então, é preciso nós orarmos sobre isso, é preciso avançarmos a evangelização do Brasil. Ei, você que está em casa, você com as suas profissões, pode estar conosco também para a evangelização. E
E também nós temos os surdos. Ô, família brasileira, né? Eu tive a experiência, nós fazemos musicais pelo Brasil e nós fizemos na nossa igreja querida presbiteriana Maranata de Goiânia e nós implantamos uma música com libras. E quando nós terminamos essa música, eles vieram dizer: obrigado por nos incluir dentro do culto. Então, é necessário a evangelização. Não existe bases missionárias específicas com libras no Brasil. Bases missionárias inexistentes. Se alguém que é surdo levantar a mão para o projeto missionário, não existe bases missionárias para recebê-los e treiná-los. É um motivo de oração. Graças a Deus, aqui, a Batista Central tem professores, temos aqui, eles são amados e são vistos, mas é preciso de muita oração. Eles são nosso povo, são descendência nossa, e nós precisamos atuar como evangelização para esse povo. E pouco falado que são os mais ricos. São povos não alcançados do Brasil, os mais ricos, os bilionários e os mais pobres. Eu também tive o privilégio de trabalhar com os mais ricos. Não é fácil, mas tenho aprendido com o apóstolo Paulo que nós temos que entrar em todos os lugares e devemos aprender. O apóstolo Paulo estava em uma das primeiras Olimpíadas em Atenas. Ele é um homem cultural, que entrava dentro das culturas. Nós também, como missionários, precisamos entrar dentro das culturas, claro, baseados na palavra de Deus, levando toda a verdade. Mas também, os mais ricos precisam da glória e da presença de Deus. Muitos estão afetados de depressão, de doenças, casamentos destruídos. E quem vai levar o evangelho até eles? Nós, a igreja do Senhor. E os mais pobres também. Os mais pobres, eu vou em lugares com o Beto, que não existe Bolsa Família, que não existe apoio do governo, porque eles não têm nem nome. Aonde entra? Entra a igreja do Senhor. Nós pertencemos, somos o motivo de esperança, o que nós carregamos, Jesus. Jesus é o motivo de esperança para a nação brasileira. E nós fazemos parte de tudo isso. Que você aqueça o seu coração nessa tarde e entenda mais sobre a janela não alcançada da nação brasileira. Uma das coisas também que a gente ouve muito é em relação à profissão. Muitas pessoas se questionam, né? Como é que eu faço para conciliar minha profissão com missões? Né? E é algo realmente que, durante muito tempo, algumas pessoas tinham esse pensamento, e até hoje algumas pessoas ainda têm, que é interpretar o versículo de ide por todo mundo e pregar o evangelho de forma errada. Por quê? Porque quando é falado lá, ide por todo mundo e pregar o evangelho, é independente do lugar onde você esteja. Então, as pessoas querem diferenciar, dividir essa questão de minha profissão, eu tenho que largar tudo. Existem as pessoas, sim, específicas que têm um chamado específico para largar tudo, mas existem pessoas que têm um chamado específico dentro da sua profissão. Né? Eu costumo dizer que a profissão, ela não é o meu propósito, mas ela é a porta de entrada para o cumprimento do meu propósito. Então, quando você entende que a sua profissão também é um campo missionário, você entende, na verdade, que qualquer pessoa que não é um missionário é um campo missionário. Você começa a abrir a sua visão para entender que a sua profissão, ela precisa também. As pessoas costumam separar e colocar, minha vida secular é o profissional, e minha vida espiritual é a igreja. E, na verdade, quando você é um cristão, você não tem vida secular. Porque, independente do lugar onde você esteja, você precisa pregar o evangelho. Porque o evangelho, né, missionários somos todos nós, porque Deus nos deu essa missão. E nós precisamos entender isso. Eu falo muito em relação a mim, né, experiência própria, porque eu sou apaixonada, né, pelo meu curso, eu faço odontologia, e eu sou muito apaixonada. Desde criança era meu sonho. Mas eu nunca pensei em ser a melhor dentista ou ter muito dinheiro, ser rica, nada disso. Eu sempre falei que a minha profissão, a escolha da minha profissão, tinha a ver com o meu chamado, que era levar o evangelho. Então, eu não estou aqui para ser uma dentista, eu estou aqui para ser uma missionária e cuidar de pessoas, independente da situação. E o que Deus colocar na minha mão, eu vou fazer. Então, muitas pessoas precisam abrir a visão para isso, entendeu? Qual o seu propósito?
Você precisa entender, primeiramente, o que Deus tem lhe direcionado para você tomar a decisão em relação à sua profissão, em relação ao que você vai seguir, porque tudo isso juntamente coopera para aquilo que Deus quer fazer. Né? Então, a gente tem que ter essa visão aberta e entender realmente que a nossa profissão, ela pode ser sim um campo missionário, ela tem que ser sim um campo missionário. Independente de onde você esteja, você tem que ter essa consciência. E assim, você que está aí assistindo a gente, tem alguma dúvida, pode mandar pergunta que no final a gente vai responder, tá bom? Então, fala com a gente aí, a gente vai estar respondendo para vocês as perguntas. E eu vou contar algumas experiências, né? A gente tem várias experiências, então eu escolhi algumas aqui do sertão. Tem uma que é muito recente, a gente esteve há 1 mês e meio atrás, assim que passou o período de quarentena, ali na Serra do Inácio, onde tem um projeto chamado Missão Além das Possibilidades. Ali é um lugar de difícil acesso, é um lugar para você chegar ali, é só por Jesus mesmo que a gente vai. E ali tem uma base missionária funcionando 24 horas. E, na base, as crianças ao redor daquele lugar têm a possibilidade de tomar um banho por semana, porque na sua casa nem água tem. Então, são realidades extremas, são realidades fortes. Então, assim, a gente clama, mas eu tenho certeza que tem pessoas aí do outro lado que estão sentindo também vontade de fazer algo. Existe muito o que fazer, meu povo, existe muito o que se trabalhar. E nós chegamos naquela comunidade, vimos aquelas crianças, eu e a chefe ficamos assim, meu Deus. Aí o pastor sai pegando as crianças assim com a caminhonete, e aquelas crianças bem azedinhas para você pegar, né? Então vem todo mundo em cima, quer te abraçar. E eu tinha levado uva, daí a criança me olhou e falou assim, tio, eu nunca comi uva. Eu falei, não acredito nisso não, meu filho, vai comer uva. E daí tive que dar minha uva. Aí você vai dando o que você não pode. E aí elas foram tomando banho, e aí uma criança perguntou assim para a Char, tia, não tem calcinha? Aí a Char, ixi, não tem. Meu sonho é ter essas roupas íntimas. É muito básico, gente. As pessoas estão clamando pelo básico, e a gente chorando, às vezes, demais. Aí aquelas crianças tomam um banho 1 vez por semana, tem uma alimentação. Mas o que aconteceu há 2 semanas atrás? Uma criança chegou para o pastor e falou assim, pastor, deixa eu trabalhar aqui. Aí o pastor, mas meu filho trabalha na igreja? Por quê? Porque eu quero almoçar todo dia. Ele só queria um prato de comida. E às vezes a gente é tão mesquinho, né? A gente às vezes chora por tanta coisa, e tem pessoas que só querem um prato de comida, e é bem pertinho da gente, é 600 quilômetros daqui de Feira. Então, aí o pastor falou, Beto, agora eu tenho que alimentar 10 crianças, 7 dias por semana com banho, porque a água lá só chega por carro-pipa, e cada carro-pipa é R$120. Então, por dia, gente, a cada 2 dias é um carro-pipa. É dinheiro. Então, a gente às vezes tem medo, mas é dinheiro. É não sei o quê. Se a gente tem fé, se a gente tem vontade, se a gente tem o chamado, Deus faz acontecer. É com os olhos da fé. E eu estou vendo crianças sendo mudadas. E sabe quem ministra o louvor lá? As crianças. A menina tem 14 anos. E ela chegou, pastor, eu não sei cantar não, mas eu pego do YouTube aqui, eu ouço a música quando chega à internet, e vou cantando aqui e vou abençoando. Eu vou falar para você, quando aquela menina canta, a gente sente a presença de Deus. Sente o poder de Deus naquele lugar. É muito próximo. E é aqui, é Brasil. A gente teve uma experiência aqui em Poço Verde, do ladinho de Sergipe. A gente levou jovens ano passado ali, onde nós fizemos alguns trabalhos nas escolas de Poço Verde, e nós fomos numa comunidade. Chegando naquela comunidade, nós fomos orar nos lugares. E naqueles lugares, a maioria das pessoas ficaram possessas. E eu estava apenas com adolescentes, talvez sem experiência nenhuma. E sabe quem expulsou o demônio, meu filho? Foi os adolescentes. Eles que colocaram a mão sobre o demônio e mandaram embora. E sobre aquele lugar, então, a gente levou a comida, mas as pessoas estavam opressas sobre aquele lugar. Era um lugar cheio de opressão, onde tinha muita bebida, onde tinha muito suicídio, mas aonde entra a presença de Cristo, tudo é mudado. Aonde chega alguém com a palavra do evangelho, com a semente, aonde chega alguém até onde está o perdido, as coisas são mudadas. E as experiências que a gente tem aqui, que você está vendo aí na sua casa, o Mochila na Escola. Isso aí foi em Feira de Santana, essa foto aí. A gente foi em muitos colégios ano passado, e o maior índice que a gente vê de depressão e tentativa de suicídio são com adolescentes, né? Então, nós pudemos entrar com um musical falando sobre suicídio, sobre depressão, e nós fomos nas escolas
na região aqui da Bahia. Tivemos a oportunidade de irmos nas escolas no Amazonas, oportunidade de irmos nas escolas na África esse ano também, levando o mesmo musical e, no final, muitos adolescentes. A gente tem uma personagem que chamava Laura, e uma menina aqui em Feira, quando começou o musical, ela saiu correndo e gritando. E aí a gente foi atrás, ela falou assim, por que vocês escreveram a minha história? Quem contou para vocês que eu quero me matar? Aí eu falava, mas por quê? Eu falava, porque meu nome é Laura. Quem te deu o meu nome? E aquela menina, hoje, está liberta, foi liberta naquele dia, a gente orou com ela. Então, a gente teve esse momento de entender as escolas, né? Tanto na África, quanto no Amazonas e quanto na Bahia, que a gente conseguiu ir, e ali também em Poço Verde. Então, são inúmeras histórias. Você está se perguntando assim, mas será que é meu chamado? Às vezes o teu chamado é interceder por nós, por quem vai. O teu chamado é abençoar quem está, ou o teu chamado é ir com a gente. E ir com a gente está muito fácil, é só você chegar. Viu? Então, tem uma pergunta aí, alguma dúvida, fala com a gente. Depois a Chá vai contar mais algumas histórias daí do que você está vendo. Viu? Aproveitando aqui 2 ganchos que o pastor Beto falou, você que está em casa e quiser mandar alguma pergunta para nós aqui, para a gente poder responder, fique à vontade, tá bom? Enviar perguntas sobre o chamado missionário, sobre profissão e chamado, tudo aquilo que a gente está abordando aqui, você pode aí mandar mensagem, pergunta para a gente no chat que a gente vai estar respondendo. O outro gancho que eu queria falar é que o pastor Beto usou uma expressão de que a gente chora por muita coisa enquanto tem gente que precisa do básico. E eu queria só fazer uma ligação de que eu vi um estudo de 15 anos a 20 anos atrás, nas igrejas, as pessoas elas tinham um hábito muito bonito, que é muito bíblico, aliás. Elas choravam em cima das bandeiras das nações. Só que agora, a gente olha e não tem ninguém chorando pelas nações. Então, a gente percebe que existe algo disfuncional na igreja. Por que será, então, que as pessoas não têm mais chorado pelo essencial? Por que será que as pessoas da minha geração, elas têm chorado mais para conseguir um carro popular, 2 salários mínimos e ser o mais reconhecido na sua profissão? Por que será? Então, a gente percebe que o clamor dos perdidos tem sido deixado de lado apenas para ouvir um desejo muito egoísta do ser humano. Então, à medida que o ser humano se distancia de Deus, da sua revelação, do conhecimento de quem Jesus é, ele obviamente vai se tornar um ser humano muito egoísta. Porque à medida que você se aproxima de Jesus, conhece a Jesus, um fruto que vai nascer no seu coração é o amor ao próximo, é ser altruísta. Então hoje a gente não vê mais os jovens dizendo, olha só, eu quero ser um homem de Deus, um pastor, um missionário, eu quero ajudar o outro. Não, eu quero ser rico, eu quero ser bom para mim mesmo, eu quero ser o mais famoso, ter milhões de seguidores no Instagram. Então a gente percebe que existe algo disfuncional, onde as pessoas elas têm deixado de lado realmente o que tem pulsado no coração de Jesus. E isso é triste porque a missão de Deus não é só para 4 pessoas, não é para Morgana, Beto, Chay e Henrique. A missão de Deus, a Missio Dei de Deus é justamente para que toda a igreja esteja envolvida nessa tarefa. O que está clamando no coração do Espírito é o mesmo clamor que havia no Espírito lá em Atos 16, que é ajudar o próximo, salvação do perdido. E isso tem tudo a ver com os fins dos tempos. Nós somos a igreja dos fins dos tempos. A gente nunca tinha ouvido antes falar sobre escatologia da maneira como tem falado agora. Não sei se por conta da pandemia, né? Todo mundo começou a falar sobre a volta de Jesus. Mas 2 coisas que não podem faltar na mesa de um cristão, que é missões e fim dos tempos. E missões e escatologia tem tudo a ver, porque nós temos aí um Deus que vai voltar. Não sei se você crê nisso, irmão, mas eu creio que Cristo está às portas. E em Mateus capítulo 24, o próprio Jesus fala sobre isso, que o fim só viria. Eu vou ler para você aqui o versículo na íntegra, para você ouvir e saber que realmente missões tem tudo a ver com a volta de Jesus. E se você é um cristão, porque eu acho que tem 2 tipos de cristão: aquele que está na terra ansiando para que Cristo volte, e outro cristão que está na terra dizendo, ó Deus, deixa eu casar primeiro, deixa eu conhecer o mundo, viajar o mundo todo, só para o turismo, deixa eu só ganhar um pouco de grana, depois o Senhor volta. Mas olha só, é bom que você seja o primeiro cristão que está na terra, se envolvendo na tarefa de apressar a volta de Cristo. Eu acho legal que o apóstolo Pedro, ele fala isso lá em 2 Pedro, capítulo 3, que nós podemos apressar a volta de Cristo. E só um modo de apressar a volta de Cristo, que é se envolver com missões. Fazer com que todas as nações conheçam Jesus. E no capítulo 24 de Mateus, Jesus fala o seguinte, versículo 14. E será
pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, irmão, se você quer que Cristo volte, você precisa pregar o evangelho do reino a todas as nações. A todas as nações, a todos os povos aqui que a pastora Chay elencou, a todos os seus vizinhos, a todos os seus colegas da faculdade, a todos os seus familiares, a todas as pessoas que você tem contato. Nós, como igreja, precisamos nos envolver no retorno do Messias, e ele vem para todas as nações. A palavra diz que o Pai deu a Cristo por herança todas as nações. Então Cristo precisa vir para toda a sua herança. Nós somos a noiva de Cristo, e existe um clamor aonde haverá no fim do tempo, onde o Espírito e a noiva irá cantar e clamar apenas uma música, e apenas uma oração será feita, e é: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Só que nesse momento somente o Espírito tem clamado: vem. A igreja tem dito: ainda não. Mas até quando a igreja estará dizendo ainda não? Até quando o Espírito clamará sozinho? Nesse tempo, e essa conferência é para convidar você a clamar junto com o Espírito. Olha que poderoso isso. Eu e você juntos com o Espírito dizendo: vem, Jesus. As nações já te esperam e está tudo pronto para o teu retorno. Então, se você não se envolve com missões, se você apenas vive uma vida para o seu bem-querer, para o seu próprio, sua própria vontade, seu egoísmo, eu quero dizer que você está muito aquém da realidade do reino de Deus. Você precisa se atentar para isso, e você não precisa ir lá no Oriente Médio para poder fazer parte disso, você não precisa ir até os ciganos ou até os ribeirinhos. Existe algo que é poderoso e que pode te levar, porque nós somos aí limitados, né, na parte da a nossa vida, nós somos ainda seres carnais, nós não temos aí esse poder de como é que fala, gente? Recantar bastante. Até falei em coisa aqui agora. A gente não tem capacidade. A gente não consegue isso aí. Teletransportar. Aleluia, Jesus. Obrigado, produção. Aleluia. Eu já falei em línguas, que eu sou vivado. Né? Então, a gente precisa usar uma ferramenta poderosa que pode ir. E existe uma... Eu só quero falar isso, que isso é poderoso. Eu vou passar para vocês, colegas amados. Gente, a gente não usa duas armas poderosíssimas que nós temos, que é adoração e intercessão. O John Piper, ele fala o seguinte, ó: a adoração precede missões, porque missões vai acabar um dia, mas a adoração nunca terá fim. Então, a adoração, ela pode ir em lugares que você não pode ir, porque a adoração consegue romper barreiras, e a oração, eu nem preciso nem falar sobre isso, porque a oração é uma ferramenta poderosíssima, e você pode ser um missionário que estará salvando vidas, orando da sua casa agora mesmo. Você pode clamar pelos perdidos, eles podem ser acudidos em nome de Jesus. Amém, gente? Então envia perguntas, a gente está aqui para responder. Pode falar em perguntas. Eu estava olhando aqui, gente, está tendo pergunta, a gente já vai responder vocês, viu? Por isso que a gente está aqui com o celular, estamos olhando as perguntas, viu, meu povo? Então, por que é tão fraco o envio de missões hoje em dia, e sempre foi? Na minha época de criança, a nossa igreja lá no Paraná, na época meu pai pastor, a gente enviava muitos jovens iam para missões, tanto o Char foi para escolas de missões, que avivava os corações, né? E eu percebo que muitos jovens me perguntam: Beto, mas você tem mantenedor? Como é que funciona? Gente, quando eu fui para a missão, eu só tinha R$1.000 para viver com a Char por mês. E depois de um mês eu fiquei sem. E aí foi pela fé. Então, na verdade, o que nós temos que entender é que é por fé. E se Deus chamou, Ele sustenta o nosso coração. E hoje, é claro que é muito fraco, porque a gente está preocupado mais conosco, né? Então, e não traz recurso para a igreja, a missão. Pelo contrário, ela precisa do recurso da igreja. Então, nós precisamos mais de pessoas com coração na obra, o coração de querer fazer sem olhar a quem. Então, que Deus desperte mesmo pastores, que Deus desperte igrejas aqui em Feira, no Brasil, no mundo, né, que esse senso missionário, que na verdade é o coração da igreja, né, o ID tem que ser o nosso combustível. Então, que isso seja assim, despertado em nossos corações e em nossas vidas.
Bom, eu vou rápido para responder as perguntas, amém? Sobre que Henrique estava dizendo sobre missões pode se encerrar, mas adoração fixa. Eu até falei no culto dos adolescentes aqui da igreja, que eu estava lá no Amazonas, e 3 adolescentes disseram para mim, tia, dança e canta um louvor comigo. E eu disse assim, tá bom, filha. Eu disse, por quê? Tinha uma igreja implantada lá na minha comunidade, mas por conta da pandemia a igreja fechou. E o que eu tenho mais saudade é de adorar e ouvir a palavra de Deus. Então, isso que o missionário faz. Ele leva a palavra do Senhor até as comunidades, até lugares não alcançados. Mas o que prevalece é a palavra de Deus. O que prevalece é a adoração naquele lugar. E eu tenho orado, Senhor, envia pessoas, igrejas, para que possamos adorar e falar de Jesus. Quando Henrique falou sobre essa questão da adoração, né? A gente, você pode se questionar aí na sua casa sempre sobre como é que eu faço, então, para ter essa sensibilidade de clamor pelos perdidos, né? Isso é algo que é gerado dentro de nós. E eu pensando muito nessa pergunta, logo o Espírito Santo ministrou ao meu coração e falou assim, você entende o clamor pelos perdidos quando você lembra que você era um perdido. Então, quando você se lembra do vazio que você carregava, daquilo que você vivia antes, sabe? De quem você era antes e do que você fazia, do que você carregava, você percebe que aquele vazio só pode ser preenchido com Deus. E ali você começa a entender que, da mesma forma em que você um dia estava perdido, outras pessoas também estão perdidas e precisam ser salvas. Eu costumo dizer que o evangelho ele não é o ide, mas é o voltai, né? Porque exatamente é trazer de volta a adoração, trazer de volta o relacionamento do homem com Deus, porque isso foi quebrado. E Jesus veio exatamente para trazer de volta o nosso relacionamento com Deus. Então, quando a gente entende e aceita que Jesus é o nosso Salvador, o único e suficiente Salvador, nós automaticamente voltamos a ter um relacionamento com Ele. E ali nós precisamos ter essa consciência também que tem pessoas, tem um clamor pelo mundo, né? Um clamor aí, como o Henrique falou, tem povos não alcançados que precisam saber do Evangelho, que precisam sim mudar essa visão, receber Jesus, e a gente precisa entender isso. É um clamor que sobe, não muitas vezes em forma de oração, mas em forma de socorro, né? A nossa geração, né? O nosso mundo, ele clama exatamente por salvação, e nós precisamos semear isso, nós precisamos falar disso, falar do Evangelho de Cristo, porque nós somos a igreja, e Deus nos capacitou para isso. Amém. Gente, agora a gente vai responder algumas perguntinhas aqui para vocês, tá? Eu vou ler aqui, aí quem quiser responder, pode responder, tá bom? Uma pergunta aqui do Carlos, ele pergunta o seguinte, qual a experiência mais impactante que já tiveram em uma jornada missionária? Teve uma que a gente estava com a Calma, de cada vez, viu? de cada vez. Vou deixar ela falar porque é dela mesmo. Vai, fala, meu filho. Tem várias. Porque são tantas, né? Mas uma das experiências, né, para mim, mais marcantes foi quando a gente foi para a África. E na entrada, ali para a gente entrar no lugar para receber o visto, nós ficamos presos ali por conta da nossa religião, né? Porque a gente era cristão. E ali, naquele momento, a gente estava tentando fazer de tudo, a gente procurava, né? Eles falavam, por favor, eu quero que vocês mostrem a questão de cartão de crédito, me mostrem por que vocês estão vindo aqui. A gente mostrava tudo, tinha tudo comprovado, que estava certo para a gente entrar, mas eles não queriam deixar. E a gente ficou lá confinado um tempão. A nossa amiga, né, Esté, ela ficou presa antes, e por um bom tempo, e a gente, quando nós chegamos lá, nós sentimos realmente a dor, sabe, sobre aquele país, sobre aquele lugar. E ali, uma experiência muito marcante, que foi quando a gente começou a dançar, do nada, assim, né? A gente começou a adorar, e o Espírito Santo falou assim, gente, vocês estão presos, mas vão adorar, né? E a gente começou a dançar ali, todo mundo preso, né? Mas todo mundo dançando, todo mundo feliz.
E ali, naquele momento, o semblante daquele policial mudou. E ele falou assim, ó, sabe de uma? Vou deixar vocês passarem. E ali você viu que realmente as barreiras foram quebradas. E você viu que quando Deus quer, né, Ele faz mesmo, né? Outra pergunta, qual é a maior dificuldade de um missionário? Gente, Não vou falar dinheiro, né? Não vou falar dinheiro, né, Então. gente? a questão financeira Dinheiro para a não. missão, ela faz parte. Mas acho que a maior dificuldade, às vezes, não é nem o como ir ou como chegar, mas tem lugares que é muito difícil chegar. Exemplo, a gente esteve num lugar que demorou 2 dias para chegar. Eu já fui a lugares com 3 dias para chegar. Então, são dificuldades de você chegar a um povoado, a chegar, exemplo, numa tribo indígena no Amazonas. Às vezes tem tribos que você vai viajar 5 dias para alcançar. E não é todo mundo que tem esse desprendimento, essa vontade, né, esse encorajamento, né? Eu acho que também conta o cuidado do missionário, a preparação do missionário antes. Os meninos aceitam, levantam as mãos pelo chamado missionário, mas quem vai ser os percursores de aconselhamento, de levar a uma escola, quem vai cuidar dos missionários? E depois o campo missionário também traz muita solidão. Então, a maior dificuldade é essa. No entusiasmo, todo mundo nos ajuda. Depois de 2 anos de missões, as pessoas vão se esquecendo da gente ou nos levam que missionário é mendigo. São aqueles que pedem apenas dinheiro em suas igrejas e nos dão 3 minutos pela palavra. Então, nós não somos mendigos, somos pessoas que aceitamos um chamado, o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos um chamado, nós não somos mendigos, somos pessoas que têm um olhar de compaixão. Jesus passou pelos povoados, teve compaixão deles e mandou, manda o povo sentar que eu vou dar pão, o pão físico e o espiritual. Amém. Amém. Só para a gente poder encerrar, talvez vocês perguntem assim, mas quem é o povo que Deus me chamou para poder evangelizar? Eu acho que às vezes as pessoas se perguntam muito sobre isso. A maior preocupação às vezes das pessoas mas meu chamado é para a África, é para os ribeirinhos, é para quem? Na verdade, o chamado de missão não tem muito a ver, na primeira instância, com um lugar específico, um lugar geográfico. Na verdade, o chamado de todo cristão é olhar onde o Cordeiro está, seguir o Cordeiro. E aonde o Cordeiro estiver, ali estará o seu campo missionário. Então, você precisa olhar para o Cordeiro que ainda está ensanguentado, clamando pelos perdidos. Então, se o Cordeiro está na favela, você precisa ir na favela. Se o Cordeiro está com os muçulmanos, você precisa ir aos muçulmanos. E dizer a frase que os moravianos disseram: a minha vida existe para que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Aleluia. E nós não temos um chamado, nós lemos uma ordem e obedecemos. Não é chamado, é obediência missionária. Amém? Então, que você possa, nesse dia, ser despertado para a obediência missionária e atender o clamor dos perdidos. Amém? E deixa eu encerrar aqui dizendo para você que está aí do outro lado, você está queimando seu coração pelo perdido, por missões. Esse é o tempo oportuno e favorável de Deus para Deus continuar te usando. Então, continue abrindo a tua boca, que Deus vai dar a direção. Eu tenho certeza que Deus tocou vidas aí, tocou corações que estavam, às vezes, sem o fogo de Deus. Deus vai te dar fome, vai te dar fome por alcançar pessoas, por querer chegar a povos. E Ele vai mostrar o caminho certo. Amém? Deus abençoe vocês.